Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Pessoal, antes de a gente começar, como sempre, queria falar aqui um pouco sobre a Fast Frame, né, que é uma empresa assim muito bacana, muito importante para a Hope, porque ela está com a gente desde o primeiro dia, né, ajudando a gente a fomentar o trabalho da Hope, e ela que nos fornece os nossos presentes que a gente dá para os nossos convidados. Então, antes mesmo de apresentá-los, queria aqui já deixar Opa! os nossos Muito quadrinhos com obrigada, que vocês. lindo. Esse quadrinho ele tem uma história interessante, porque a gente entende que esse bate-papo que a gente faz aqui é uma exposição do que está dentro das nossas cabeças, né, dos empreendedores sociais, as Sim, pessoas que estão trabalhando o impacto socioambiental no país. Então, quem tem interesse em trabalhar com isso também, quem está querendo entender o que é esse mercado, como que ele entra, ou as pessoas que estão desenvolvendo também, uhum, precisam saber o que estão nas nossas cabeças, né? Então, é uma forma de incentivar e aprimorar, né, todos os trabalhos de impacto socioambiental que existem. Então, esse quadrinho ele fala exatamente disso, do quanto que esse material que a gente gera aqui também contribui, né, com a sociedade. muito bom. Pessoal, estamos hoje aqui com Dai Dias e com a Rose, que nós vamos fazer um bate-papo muito interessante aqui, porque as duas fazem um trabalho assim sensacional na área social, né? Já há muito tempo, são duas pessoas muito experientes que não só fazem seus próprios trabalhos com, né, com a sociedade, desenvolvendo a sociedade, mas também ajudando a desenvolver outros programas, né? É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast nosso. Esse, se não me engano, é o 16º podcast. Então, assim, estamos aí cada vez mais aparecendo com esse conteúdo para as pessoas. Estamos aqui hoje, né, com um pouco mais de conteúdo e história sobre impacto social para vocês. Dai, conta um pouco para a gente a sua história, como que você chegou nesse momento que você está, em cima desse mercado que é tão diferente, que as pessoas nem sabem às vezes que ele Sim. existe, né? Então conta para a gente como que você chegou aí como empreendedora social, como trabalho social de uma forma geral aí, tanto em Belo Horizonte quanto no Brasil, esses dias a gente estava conversando, a atuação não é só em Belo Horizonte e Minas Gerais. Sim. Então conta um pouco para a gente como que você chegou no que você está hoje. Muito bom, Gui. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz demais de poder estar contribuindo aqui com vocês de alguma forma e poder estar levando um pouquinho também do nosso projeto. Bem, eu sou a Dai, sou empreendedora social, como bem você falou. Sou fundadora de dois grandes projetos sociais aqui em Belo Horizonte. Meu primeiro projeto social foi fundado em 2016 na Pedreira Padro Lopes. É um projeto voltado para usuários de crack. E o segundo projeto foi a Rede Solidária BH, que é um projeto que nasceu exatamente com essa intenção de conectar pessoas e projetos sociais. Bem, eu entrei nessa área do terceiro setor desde criança, né? Meus pais sempre fizeram projetos sociais, sempre estiveram engajados em ações de forma voluntária. Então, eu e minhas irmãs, nós crescemos nesse ambiente fértil para voluntariado, então a gente sempre fez parte, né, de alguma forma, atuando em projetos sociais. Em 2016 eu fundo meu primeiro projeto e de lá para cá a gente não parou mais de trabalhar, Gui. Quando recebe esse retorno do trabalho social, a gente não Sim. para mais, né? Exatamente, e principalmente quando você entende, né, esse legado foi passado pelos meus pais e agora a gente tem, alcançado tantas pessoas a se engajar mesmo com o projeto social. Não, legal. Rose, conta um pouquinho também da sua história, mas para situar todo mundo que está nos assistindo, né? Também a sua trajetória até chegar no que você está fazendo hoje. Ah, muito legal. Ó, prazer também estar aqui, estou super feliz mais uma vez de poder falar. A gente sempre tem a oportunidade de falar sobre a rede solidária, nosso coração se alegra porque é algo que a gente faz diariamente, né? Então, obrigado pela oportunidade. Então, eu sou Rose Aquino, também sou empreendedora social.
Sou prima da Day Dias, então um pouco da história dela acaba se confundindo com da nossa família, né? Os pais dela, a mãe dela é minha tia, e a gente, então, a nossa família é uma família de muito de solidariedade. E isso já está incutido na nossa família. A Day começou, mas eu sempre falo que ela profissionalizou o social dentro da nossa família, que já fazíamos de uma forma muito natural, de uma forma bem simples, mas hoje em dia, depois que a Day teve essa iniciativa de criar os projetos, né? Primeiro o banho, depois a rede. Ela trouxe essa questão mais empoderada, a palavra seria uma questão mais profissionalizada dentro do social na nossa família, na nossa casa. Eu sou empreendedora social também, sempre atuei com projetos, atualmente estou presidente da Rede Solidária, e a gente tem feito esse trabalho aí, tanto aqui em BH, como também em todo o estado, e é um trabalho muito voltado mesmo para o empreendedorismo, para as necessidades que as pessoas enfrentam diariamente. Até fora do país também, né? Estivemos 2 vezes em Moçambique, fazendo um trabalho social também muito importante. Estivemos a primeira vez em 2017. Criamos 2 times de futebol, o Galo e o Cruzeiro, lá em Moçambique. Ah, que legal. Foi muito bacana. Tanto que eu retornei em 2019, o time continua firme e forte, o Galo dando um couro no Cruzeiro. E retornamos, né, em 2019, ajudamos 16 jovens moçambicanos a abrir o seu primeiro negócio. Inclusive 2 chegaram, dezembro, né, Mary? Vieram 2 pra BH. moçambicanos chegaram aqui no Brasil, porque eles fizeram um curso de mecânica e vieram para o Brasil para trabalhar nessa área. Estão em Lagoa Santa, e a gente ajudou também todo o processo da vinda deles para cá. Abrimos poço artesiano, construímos 5 salas de aula, né, num lugar que não tinha acesso à educação. Então, assim, a rede, além de estar em BH, no norte de Minas, em alguns estados, né, do nosso país, nós estamos também fora do Brasil, em Moçambique, fazendo esse trabalho muito legal. Quantos anos que tem a rede? A rede Quando que ela nasceu foi em fundada? 2018. Final de 2017 para 2018 Vocês já fizeram isso tudo? Isso tudo. Olha que Muito legal. mais ainda. É difícil, às vezes, quando a gente para falar sobre o que a gente já fez. Você sabe que às vezes a gente até esquece. E quando vem alguém falar, olha, nós fizemos isso, a gente fala, olha, é mesmo. É mesmo, nem porque são lembrava. muitas coisas. O bacana da rede é que a rede ampliou o trabalho. O nome é muito... Eu achei que a Day foi muito feliz na escolha desse nome, porque, de fato, nós somos uma rede. E por sermos uma rede, a gente conecta com muita gente, com muitos projetos. Eu acho que é isso que faz a rede ser muito grande, porque o nosso objetivo sempre foi, desde o nascimento, era apoiar projetos, fazer com que os projetos tivessem mais ascensão. E por causa disso, né, por esse motivo, a gente chegou em lugares que nós nem imaginávamos chegar. Acho que Tem esse é o muita grande gente legado. que começa, né, porque tem a vontade de fazer o bem social, mas não, ele só tem isso, né? Não vou falar que é pouco, mas ele não tem A expertise, a né? expertise, ele não é um profissional ainda. E vocês pegam e profissionalizam essas pessoas. É né? isso, a gente percebe que assim, né, através da rede a gente presta consultoria para lideranças de projeto social. E muitas dessas lideranças que aparecem para a gente tem muito aquela coisa da paixão, do amor, né, vou fazer e tudo mais, mas acaba não entendendo como que um projeto funciona. Então, assim, a gente fala muito sobre isso. Na mesma proporção que nasce um projeto, pode morrer um projeto. Então, a gente precisa prestar essa consultoria entendendo quais são as demandas desse projeto específico, atendendo ele de forma individualizada, para que ele possa se organizar, para ele continuar gerando esse impacto que foi lá naquela ideia lá atrás de quando ele nasceu. São essas duas frentes, né? Você tem a chama que faz você fazer aquilo Isso. ali, mas você precisa também saber fazer, É. né? Igual qualquer outro mercado, outra profissão que você tem, É isso. você tem um aprendizado para É. você conseguir realizar aquilo, né? É No isso. empreendedorismo social não é Não diferente. é diferente de uma empresa. A gente tem falado muito isso, assim, nas nossas consultorias que eu e a Meire, a gente tem dado para os projetos, a gente fala isso, dessa importância. Os projetos precisam entender que eles precisam funcionar como uma empresa. Então, precisa ter uma boa apresentação, precisa ter um bom comercial. O comercial, ele precisa entender que ele está vendendo o seu produto, né, que é o projeto social. Ele precisa ter uma boa gestão de transparência financeira para que também as pessoas que estão doando entendam que é um projeto sério, que vai fazer
fazer uma boa aplicação com o recurso que eles estão doando, Uma boa né? prestação de contas, Uma boa né? prestação de conta, transparência e também o principal, né? A questão de indicadores. Muitos projetos, quando a gente senta e fala, deixa eu entender quais são os seus indicadores, o projeto às vezes nem sabe falar. Então, assim, os indicadores hoje para um projeto social é extremamente relevante. Por exemplo, se eu quero sentar com alguém do setor público, um deputado que tem uma verba para me direcionar, e aí eu tenho um projeto no norte de Minas, eu preciso apresentar a ele quantas famílias eu atendo, qual que é o impacto desse projeto, qual que é o foco desse projeto. Ele precisa estar muito bem estruturado para que ele possa vender muito bem a sua ideia, para que ele possa receber essa emenda parlamentar, por exemplo. É isso mesmo. Me fala uma coisa, indo mais pro lado emocional dessa história. Qual foi o momento, não estou falando a ação, Uhum. mas o momento de todos esses trabalhos que vocês já fizeram, o momento que mais te tocou? O momento, eu acho que a gente vive isso quase que diariamente. As lideranças de projeto, elas são muito coração, né? O que mais me toca hoje, vou te falar de recente. Tem uma fundadora de um projeto social, a Jana Neves, uma parceiraça nossa. Ela tem um projeto Voo Azul. E ela cuida de mães atípicas. Então, ela cuida das crianças com autismo e cuida das mães que têm os filhos autistas. E ela estava passando por um momento muito difícil, de muita pressão, porque é muita pressão, né, o trabalho dela. Só que ela, além de viver o projeto, ela tem 2 filhos autistas e tem um marido autista. E aí ela pegou uma situação específica agora, bem recentemente, que ela teve que acompanhar uma mãe atípica no hospital, porque ela, né, acabou tendo problemas mesmo, né, emocionais. E eu fico imaginando assim, como que pode ela ter todos as suas dificuldades em casa e estar apoiando outras mães que estão sofrendo a mesma dificuldade que ela sofre, que não é diferente, né? E às vezes a situação dela é até um pouco mais complicada, porque ela tem 2 filhos, tem um marido. Então, assim, o que mais me comove, o que mais me deixa emocionada mesmo de saber é que muitas dessas lideranças que são fortes, que estão colocando os seus problemas no bolso para cuidar de problemas fora de casa. Isso me faz lembrar uma frase que o Saulo Bose, que por acaso é esposo da Day, ele falou uma vez, que tem gente que tem vontade de fazer, e tem gente que tem vontade de fazer e faz. Né? Essa é a grande diferença. Muitas vezes tem gente que tem vontade de fazer um projeto social, mas não vai, eu quero lá, eu quero ajudar, mas não lá e faz. Então, quando a gente encontra pessoas, por exemplo, como a Jana, os líderes sociais, eles são pessoas que têm desejo de ajudar, porque eu acredito que a maioria de nós tem desejo de ajudar em algum momento. Haja vista o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. É muita gente se mobilizando. Mas daqui a pouco, em pouquíssimo tempo, muita gente vai voltar para a sua rotina e vai esquecer. Mas aquelas famílias vão ficar lá. E aí vai, claro, os projetos sociais, quem vai permanecer lá são os projetos, as organizações, né, os líderes sociais que vão continuar lá, eu acredito. Assim como a rede tem feito vários projetos. E aí, por exemplo, no caso da Jaina, ela é uma mulher que pensa, né, e fez. Só que a gente não pode esquecer dessa questão, como que essas pessoas, os líderes sociais, eles vão sentir essa pressão diária. Eu acho que o nosso grande trabalho, nosso grande legado é fazer o que a gente tem feito, prestar consultoria para esses projetos, para que essas pessoas não desistam no meio do caminho, né? É uma forma que a gente tem. Então, quando a rede nasceu, né, pegando um gancho, foi exatamente por causa dessa dor. As pessoas tinham uma iniciativa, tinham uma ideia, mas em algum momento, quando as dificuldades chegam, as pessoas param. Agora, você imagina, esse projeto, o Voo Azul especificamente, é um projeto que impacta muito dentro da comunidade onde ele está inserido, que é ali no bairro Guarani, naquela região. Em vários momentos a Jana pensou em desistir. Se hoje esse projeto ele interrompe, quantas famílias serão impactadas? Pessoas que têm um atendimento lá, mães que têm aquele projeto como um apoio, né? Então, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que a rede faz. Esse é o trabalho. Por muitas vezes a gente teve que ir lá e segurar na mão da Jana mesmo, não só financeiramente, né? O aporte financeiro, a forma que a gente tem de captar recursos para o projeto dela, tentar divulgar o projeto dela é importante, mas muitas vezes a gente teve que pegar na mão dela mesmo, Tem a literalmente. parte emocional mesmo, Emocional, né? é isso que, né? Que eu acho Engraçado a semelhança que tem com a Hope, que é exatamente a mesma coisa, só que em cima da pessoa. E não né? de um projeto, né? Sim. Porque se entra com o emocional. O grande lance é o não desistir. É ajudar a não acabar com aquilo. Isso.
né? Quando a gente fala do método PAR, a gente tem o proativo, o ativo e o reativo, Isso. justamente pensando nessa linha. O que muda em vocês é que o ativo de vocês é em cima de um CNPJ, e no nosso caso é para garantir empregabilidade, no caso de vocês é para garantir a sobrevivência, Isso. né, do programa, entrando com linhas proativas para levar ela para frente, e se ela estiver desistindo, vocês resgatam, pegam na mão e levam para frente. É a gente entender que, assim, que por trás de um CNPJ Tem uma são pessoa. milhares de pessoas. A Jana mesmo, ela atende mais de 600 famílias. Então, imagina, se ela desiste, o que acontece com essas 600 famílias? O Estado não dá conta, a gente sabe que não dá. E Então, existe assim, um pensamento assim, porque uma empresa, claro que no início é diferente, mas ela tende Uhum. a institucionalizar aquela atividade para não depender de uma pessoa, Isso. né? Isso tá dentro do programa de vocês olham nessa linha também? É um pouco mais difícil porque é muita questão do chamado mesmo e do propósito. Ela, por Sim. exemplo, ela trabalha de forma 100% voluntária e não recebe nada. Então, assim, quem toparia, né? Quem que vai ficar no lugar? Quem aceitaria esse Quem que esse vai foguete, herdar, né? né? Não Esse é, presente de grego, né? só a Meire mesmo que topou, né? Não exato. não é todo mundo. Não é tão simples como uma questão Como uma de uma empresa. sim. Porque a empresa você tem o capital que você recebe, né? O projeto não. Mas a gente deve pensar também como uma Eu empresa. acho legal pensar uma solução É. para isso, né? Como que você transforma o programa social em um produto ou em algo que chama a atenção para alguém querer Isso. também, né, abraçar aquilo ali, como, né, no caso, por exemplo, vocês aqui, você que fundou a Rede Solidária, Sim, mas ela é presidente. isso. Então, assim, existem pessoas que E compram hoje- a nossa, Ideia, né? a nossa A ideia, rede funciona, que eu falo, veste a nossa camisa. é né? isso. A gente tem tentado levar isso para o projeto, mas é um processo de construção mesmo. Difícil. Hoje a rede solidária e o banho solidário funciona com a DAI ou sem a DAI. O banho mesmo, que é o meu primeiro projeto, nossa, eu acho que eu estive lá foi em fevereiro. Nós estamos quase em junho, né? Então, assim, os projetos funcionam, tendem a funcionar sem a minha presença. E eu faço isso mesmo. Eu crio lideranças que possam me substituir, né, com o tempo. Porque eu não quero ficar só nesse projeto. Mas a gente tem levado isso ainda de forma amadora para que esses projetos entendam isso. Não é tão simples, né? É um processo de construção mesmo. A Jana do Voo já tem mais ou menos uns 3 anos que nós prestamos consultoria para ela. Mas a gente está nesse processo de entender, até porque ela, né, acabou adoecendo no final do ano e o projeto meio que deu uma parada. Então, assim, o projeto não pode parar. Exato. Então, a gente tem mostrado isso para ela mesma, para que ela entenda que é necessário, tem que ter outra pessoa substituindo, né, apoiando. Uma vez que tem tanta gente dependendo, né? Exatamente. Então, assim, precisa ocorrer uma forma de, que a gente chama de institucionalizar, Sim, né? Transformar aquilo não em uma pessoa, né? Uhum. Tirar aquele peso de cima de uma pessoa e transformar Isso. aquilo em processo, Uhum. né? E- Que consiga. Eu estive com vocês, né, há pouco tempo, num evento de vocês, e eu percebi ali, a gente falou rapidamente, eu não consegui pegar detalhes, Sim. mas eu vi um projeto maravilhoso, um projeto lindo ali sobre violência sexual, e eu vi que vocês estavam enviando pessoas para o Rio Grande do Sul, né, que você tocou aí nesse assunto. Isso. Conta um pouco, o que aconteceu, como é que foi essa história, por que enviaram, por que esse projeto tem a ver com a situação Sim. do Rio Grande do Sul, e o que vocês fizeram ali nessa frente? Então, esse projeto que você conheceu é o Instituto Mila. Mila é o Movimento Infância Livre de Abuso. É um projeto social, né, de combate à exploração sexual infantil. Eles atuam aqui em BH. A fundadora é a Vanessa Lima, uma grande amiga nossa, que a gente poderia citar ela aqui também como uma pessoa, né, que tem feito uma grande diferença, né, através do seu projeto social. E a gente, ela comentou comigo, quando aconteceu a tragédia no Sul, ela comentou comigo, Dai, pode ser que vai surgir casos de abuso. Por quê? Para onde que essas pessoas vão? Deve ir todo mundo para uma briga. Ela já pensou lá na frente. E dito e feito, na primeira semana, né, já teve um caso de abuso que foi, né, noticiado, né, saiu nos jornais e tudo mais. E aí ela falou,
sabia que ia acontecer, é uma tragédia anunciada, né? Então, Os isso aí... predadores, eles vão sempre onde está a situação mais vulnerável, né? É assim Isso. que eles atuam. E aí ela comentou isso comigo e eu fiquei com isso no coração. A Mary marcou uma live com uma jornalista do Sul, de Porto Alegre, e depois dessa live que eu fiz com ela, nós começamos a entender que, de fato, a gente precisaria dar um olhar de atenção para as crianças. E aí eu comecei a conversar com alguns delegados que atuam nessa área também, lá no Sul, nessa área só de questão das crianças mesmo, delegacia especializada na infância, e aí eles falaram sobre isso. Olha, seria muito interessante se tivesse projeto específico aqui voltado para o atendimento das crianças, para levar a informação, a conscientização do que é o abuso, e também a gente ajudar essas crianças de alguma forma, porque elas estão ficando aqui de fato de uma forma muito vulnerável. E aquele dia que nós estivemos juntos no evento, nós enviamos 2 voluntárias para o Sul, uma psicóloga e uma outra voluntária, para fazer esse trabalho de atendimento com as crianças. E elas foram para Pelotas, ficaram lá uma semana, fazendo um trabalho nos abrigos, direcionado para as crianças. E aí nós levamos cartilhas, né, as cartilhas do Instituto Mila, que é a cartilha direcionada para criança a partir de 3 anos de idade. E aí nós começamos a fazer esse trabalho dentro dos abrigos, né, Mary? De conscientização. O objetivo principal das meninas lá, como elas têm experiência, a Thaís, por exemplo, que é uma psicóloga que atua diretamente nessa área, um dos objetivos é que elas fizessem uma espécie de observação. Porque a gente que atua muito nessa área, a gente consegue, não um julgamento, mas a gente consegue ter uma noção mais ou menos do ambiente, a gente consegue identificar, né, algum possível abusador. E a Thaís, junto com a Stephanie, elas estavam fazendo esse trabalho meio de olhômetro, e juntamente com a polícia, a gente conseguiu um contato, uma juíza entrou em contato com nós da Rede Solidária aqui, com a DAI, e a gente estava fazendo esse trabalho de monitoramento. E foi muito interessante porque muita gente, neste momento, está muito agilizada, as mães, os pais, enfim, imagina a situação de lá. E por mais que a gente veja na televisão, lá A tragédia foi muito maior. É muito maior do que a gente possa imaginar, e essa tragédia ela vai perdurar, infelizmente, ainda por muitos anos. E aí, esse trabalho com as meninas foi legal porque nós conseguimos, através, né, claro, de um empresário que nos doou uma verba, a gente conseguiu levar as meninas, elas fazerem essa divulgação dentro dos abrigos, conversarem com muitas pessoas, deixarem outras pessoas alertas também, porque as pessoas estão ali naquele momento de loucura, né, aquela confusão toda, não consegue atentar para isso. Então, esse trabalho das meninas que foram, né, através da rede, foi muito bacana, porque elas conseguiram deixar lá pessoas antenadas, né, com isso e tentar proteger essas crianças. E eu acho também que não só deixar as pessoas antenadas, mas também eu acho que o abusador, ao ver essa presença, esse movimento dá uma acontecendo, intimidada, né? Intimidade, Porque eles são né, covardes, ele né? segura, né? Porque... E eles são, o perfil de um abusador, de um pedófilo, é um perfil de um homem covarde, né? Uhum. Então já é uma análise que a gente faz também. E a gente sabe que não para, né? Onde tem criança vai ter pedófilo, vai ter esses abusadores. Então a gente precisa mesmo, de fato, estar falando sobre esse assunto como uma forma de intimidá-los mesmo, e aí a gente consegue fazer um bom trabalho. Como a Mary falou, nós tínhamos parceria lá com a Polícia Civil, com essa juíza que atua nessa área também, com algumas delegadas, né, com algumas delegacias que atuavam também nessa área, então a gente conseguiu fazer um trabalho de muita relevância. E depois que nós estivemos lá, começaram a abrir abrigos específicos para mulher e criança, porque estava uma desordem total. Obviamente, difícil, né, toda a situação, mas era necessário separar. Eu lembro que eu conversei com um coronel do Corpo de Bombeiro e ele me falou assim, Dai, o mais difícil para mim não tem sido tanto resgatar pessoas, mas tem sido chegar nos abrigos e encontrar crianças correndo para um lado e para o outro, sem ter o que fazer, de uma forma totalmente vulnerável. Muitas delas perderam os seus pais, então estão mais vulneráveis ainda. E o que mais me dói, o que mais tem me chocado é isso, de chegar num abrigo e ver a criança sentada em cima de um colchão, sem ter o que fazer, ou correndo para um lado e para o outro. Nossa, que situação. É porque são fases, né? Você resgata, leva essa pessoa para um lugar seguro. Aí você... E aí? Mas aí não tinha, né? Se a gente parar para pensar... Aí, pô, a pessoa tá com fome, ela tá com frio, ela tá doente, você tem que fazer ali os primeiros cuidados, e depois você tem que encaminhá-la para um lugar. E agora nós vamos ter que pensar o que essa pessoa vai seguir com a vida dela. Então
um processo, né? Que vai ter que ser... Demorado, né? Demanda tempo, demanda estratégia, demanda um monte de coisa. Eu estava vendo algumas notícias, né? Algumas conversas, que a previsão é que em diversos lugares não serão reconstruídos. Não serão. Não serão reconstruídos. Vai ter que realmente migrar essas pessoas para outros locais, para outras cidades. A gente pega Canoas, né? Um pouco mais de 300 mil habitantes. 150 mil são desabrigados. Então, você pega uma cidade com 300 mil habitantes, metade da cidade estão desabrigados. E desabrigado numa situação porque a tragédia danificou tanto aquele lugar que o custo para se levantar de novo é maior que construir em outro lugar. Exatamente. E também pelo fato de você não sabe se daqui a 3 meses vai acontecer de novo. Como é que você reconstrói um lugar numa região que tem esse risco? Né? A cidade ainda está debaixo d'água, né? Assim, tem muitos lugares que ainda a água não baixou. Está começando a baixar. E aí que eles vão ter noção mesmo do estrago, da quantidade de pessoas que morreram, né? Então, ainda não tem uma a situação lá realmente está difícil. E é uma coisa importante que a Meire falou, e eu vivenciei algumas tragédias de Brumadinho, Sabará, Salinas, que choveu muito e, lógico que não chega perto, né, do que aconteceu no Rio Grande, de dimensão. Até uma pessoa que eu conversei do Sul falou, Dai, milhares de vezes maior a tragédia de Brumadinho. Mas aconteceu aqui em Minas, né? Tivemos a tragédia de Brumadinho, e eu lembro isso. As pessoas, todo mundo engajadas a ajudar, mas um mês depois todo mundo esqueceu, né? E como fica isso? Eu conversei com uma ONG, não vou lembrar o nome agora, que está até hoje lá em Brumadinho, segundo elas, a única ONG que sobrou ali atuando. Eu sei, é na Ação. Na Ação, exatamente, que está trabalhando na conscientização. Isso, eles trabalham na parte emocional também da perda, mas né? também como que eles utilizam o dinheiro que eles recebem. Isso, é verdade. Uma educação financeira para eles conseguirem se reposicionar nas próprias vidas, porque a cidade virou uma cidade que não tem mais uma identidade econômica. Né? Então, ela trabalha assim, olha, você está recebendo esse dinheiro, você vai usar isso dessa forma. Para vocês terem uma ideia, a gente conversou uma vez aqui no podcast com a Silvinha. Sim. A Silvinha da 98, né? Do Aceleradores do Bem. E ela contou que esteve lá, ela estava conversando com um garotinho, né? Uma criança, praticamente. Sim. E ele recebia um dinheiro. E ele chegou para ela e falou assim, olha, meu telefone estragou, você me dá um telefone? Aí ela virou para o senhor, não, te dá um telefone não. Por que você não pega o seu dinheiro que você recebe e compra o telefone? Ele falou assim, mas o telefone é mais caro do que o que eu recebo. Aí ela pegou assim, mas se você guardar, gasta um pouco, guarda um pouco, em 2 meses você consegue comprar o telefone. Aí ele falou assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Para você ver o quanto as pessoas ali precisam de ajuda na questão do planejamento financeiro, de como utilizar esse dinheiro. Ele não tinha ali como pensar em utilizar o dinheiro de uma forma diferente, a não ser pegar o dinheiro todo e gastar ele todo naquele mês com alguma coisa. Guilherme, é tão interessante, todas as vezes que acontece qualquer tragédia, né, e infelizmente acontece em vários lugares, a gente entende a dimensão do papel dos projetos sociais. Sim. E isso foi muito claro agora para o Rio Grande do Sul, para quem não tinha a ideia de como os projetos sociais são importantes, né? Todas as iniciativas sociais, a gente já tinha, nós que atuamos com isso diariamente, nós já sabíamos disso desde a pandemia. Na pandemia, por exemplo, nós fizemos um trabalho, a Rede Solidária, foi o momento que a rede teve uma ascensão, foi na pandemia, quando nós tivemos uma atitude que a DAI teve a ideia de juntar os projetos para fazer aquele primeiro momento ali de marmitas. E agora no Sul, por exemplo, agora isso é o questionamento que eu deixo para as pessoas. Quando os projetos sociais, eles iniciam e pedem uma ajuda, as pessoas não, porque naquele momento ali. Mas olha só, lá em Brumadinho, anos depois, 4 anos ou 5 agora, completou 5 anos. Não, tem mais. Um pouco mais. 5 anos agora em janeiro completou. Olha só, existe um projeto que está lá até hoje. E quantos projetos... Mas é único, né? O projeto do Nação. Então, ela claro que devem ter atividades, mas que está lá presente. Eu acompanhei eles no início. No início eu fui com a Silvinha, eu fui com a Guilhermina, com a Carol,
logo no início da tragédia. Sim. E que bom saber que elas continuaram. Segundo ela, no início tinham Tinha milhares 200 de voluntários. e cheio de gente ali, muito. depois de alguns meses É, esvaziou isso. e Mas aí- sobraram eles. E aí, assim, geralmente é assim que acontece com os É. projetos, né? A gente começa com uma ação muito bacana, mas depois as pessoas vão cada um pro seu mundo e só quem fica. Então, agora levantou-se muito uma questão, quem é o povo pelo povo lá no Rio Grande do Sul, aí a mídia falando que não, que quem está atuando é o Estado. Gente, é claro que o Estado está atuando e ele não faz mais do que obrigação de atuar. Né? Tipo assim, agora, quando tem projetos sociais voluntários atuando, sim, é louvável. Desembola tudo. E aí, porque é diferente, porque quando você recebe para fazer alguma coisa, você não faz mais que a sua obrigação de receber, de fazer aquilo que você é pago para fazer. Agora, quando você faz de coração, não tem horário, não tem preço, né? Enfim, e aí são questões para a gente uma coisa pensar. que eu vejo também interessante, muito interessante a Meire trazer, é porque assim, nós, enquanto voluntários, nós atuamos de uma forma com muito mais eficiência e de uma forma muito mais barata, né? Se você for parar para pensar, saíram vários aviões aqui de BH, né, de empresários para ir para o Sul. Você imagina o custo que isso não seria para o Estado? Não, como porque foi? o terceiro teria setor, condições. ele de uma certa forma não, acho que é o grande papel, Sim. é ser um facilitador dessas histórias da relação É entre isso. setor público com setor privado. Ele está ali no meio e ele consegue trazer condições para essas doações serem rápidas, serem eficientes, as coisas acontecerem com mais leveza, Mais né? Com mais fluidez. Com mais agilidade, né? Exatamente. Com muito mais Porque para o eficiência. Estado gastar dinheiro com as coisas é uma coisa difícil. É, A empresa ela precisa ter segurança onde ela põe o dinheiro. isso. Como é que a coisa acontece? É. Aí você tem um CNPJ que consegue receber doações Aham. e operacionalizar algo com aquele dinheiro. Então, assim, coisa que a empresa não consegue porque ela tem outros objetivos e o setor público ele precisa ter sempre uma tratativa com dinheiro que o setor... E a gente sempre fala uma questão também que é importante. Quem mais entende da dor do que Sim. quem está na ponta? É o profissional, né? Tipo assim, É o profissional quando, disso. inclusive, por exemplo, a gente tem levantado essas questões muito, a gente tem falado muito sobre isso. Nas decisões, por exemplo, vamos falar aqui dentro do nosso município, dentro de BH. Quando a prefeitura vai tomar alguma decisão sobre morador de rua, um cara que está sentado lá dentro, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas o cara que está sentado dentro, ele não tem acesso à rua, ele não sabe quais são as necessidades da rua, ele vai criar alguma lei ou ele vai, enfim, vai fazer vai criar alguma ação para morador de rua. Com quem quem deveria ser as pessoas para falar? Não seriam os projetos que estão na rua? Quem que é o profissional da área? Quem está lá, É. entendeu? Então, tipo assim, a gente tem falado sobre isso há tempos, a importância dos projetos serem mais ouvidos. Sobre a questão também, levantando uma questão que agora, hoje, dos projetos se manterem. Por que muitos projetos acabam? Por causa da burocracia. Hoje, se um projeto quiser falar com o poder público, com quem que eles vão falar? Onde que eles vão buscar esse apoio? Então, assim, quando a Rede Solidária, a DAE falou, vamos fazer uma rede, criar uma rede, né, literalmente solidária, para que os projetos tenham apoio e através de mais vozes falando, a gente consiga chegar em mais lugares. E que eles possam ser ouvidos, né? Porque, de é. fato, eles têm soluções para as problemáticas da cidade. Quem é o nosso representante hoje do terceiro setor? Quem é o grande representante? Se você perguntar para vamos perguntar para projeto social, quem é o representante hoje que você consegue falar e levantar pautas, né? A gente tem falado sobre isso, né? Da importância dos projetos serem ouvidos, da importância dos projetos nos ambientes onde eles estão inseridos, né? E isso é uma questão que fica para a gente realmente pensar. Vou pegar um gancho aqui, só para não deixar de registrar isso. Brumadinho, gente, um dos meus sonhos é transformar Brumadinho em um polo de tecnologia. Não é algo complicado de fazer. Claro que tem desafios, mas eu estou falando em termos de investimento e de trabalho. Gente, Brumadinho perdeu a identidade econômica. Sim. Lá hoje é uma cidade que o turismo bagunçou, a parte minerária também está toda confusa, aquilo ali as pessoas precisam olhar, olha, aqui é plantação de arroz, aqui o que a cidade faz, qual que é a potência dela. Se a gente pegar as pessoas que estão ali, né, aí eu nem vou falar só jovens, porque pessoas perderam suas condições de trabalho ali.
transformar essas pessoas em programadores e gestores de inteligência artificial e qualquer coisa na linha da tecnologia, que hoje em dia tem uma demanda imensa. Que é o caminho, né? Se a gente fizer isso ano a ano, daqui a pouco a cidade tem muitos programadores e vira uma referência de mão de obra. Você já imaginou você pegar uma cidade que teve esse histórico e reerguer uma identidade econômica sem você precisar fazer uma estrada, sem precisar fazer nenhuma reforma, sem nada de infraestrutura? Através do trabalho, né? Não existe programa melhor social do que você oferecer trabalho. Exato. Oportunidade, né? Que é o por principal. meio da tecnologia, né? Que é algo que está... Eles não vão precisar sair da cidade, a cidade não tem que ter empregador. Você consegue movimentar aquela história ali. Eu assim, não é puxando a sardinha porque a gente faz, não, mas eu não consigo enxergar uma saída mais simples, mais barata e mais eficiente do que uma dessas. Com certeza. Na verdade, claro, a gente está falando de Brumadinho pelo fato do que aconteceu lá, mas esse trabalho, Guilherme, da Hope, ele é um trabalho que pode ser atuado principalmente onde a gente vai fazer um trabalho para no norte de Minas, né? Que a gente trabalha hoje, a Rede Solidária é um dos nossos objetivos, além das nossas ações aqui, prestar consultoria para projetos, uma das nossas ações principais é levar o empreendedorismo social. É que as pessoas não sejam dependentes simplesmente do Estado ou de bolsa. É claro que isso é importante. É sim, a gente sabe da importância disso. Mas como início, né? Início, não como meio e de fim, vida. Né? A gente precisa tirar da cabeça do brasileiro essa questão de receber coisinha do Estado. As pessoas precisam aprender a crescer, ter dinheiro, a ter, né? E através disso... independência, né? Ser protagonista da sua história. Deixo aqui meu pedido de apoio e ajuda. Vamos fazer isso em Brumadinho. Exatamente, acho que é isso. Vamos movimentar um grupo de trabalho aí, vamos conversar de novo lá com as meninas, da nação. Vamos movimentar, chamar a Silvinha e vamos fazer um grupo aí, fazer isso acontecer em Brumadinho. Eu acho assim, você já imaginou, aí pensando no mercado disso, já imaginou você ser uma empresa que foi responsável por esse resgate de um lugar como é Brumadinho, onde tem iotim, onde sempre foi um lugar turístico maravilhoso, que todo mundo de Belo Horizonte consome, da serra, né? Cheio de artistas, cheio de música, cheio de artesanato. Aquele lugar é um lugar maravilhoso. Sim. Né? Então, assim, você já imaginou você ter uma marca envolvida no resgate desse local, na recuperação econômica desse local? Na hora que isso estiver funcionando, gente, as pessoas ali trazendo a economia de fora para dentro daquele lugar e a economia girando de novo, vão ter empresas que vão arrepender de não ter entrado no programa desse. Eu acredito, com certeza, acho que não só a empresa, vamos pensar no cenário público também. Né? Tem um deputado que atuou firmemente, né? Posso falar o nome aqui? Pode. O João Vitor Xavier, um grande amigo, parceiro meu, dos projetos sociais, ele atuou muito firmemente em relação à questão de Brumadinho, então tenho certeza se a gente levar essa proposta para ele, essa ideia, é alguém que vai comprar essa ideia, porque foi um representante, né, de quando aconteceu a tragédia, bateu muito e apanhou muito também, mas que foi alguém que fez a diferença mesmo. Então, eu acho que a gente entender que o setor público pode sim, né, entrar em parceria com os projetos sociais, que de uma forma assim, que eles nos escutem, porque nós estamos na ponta, né? Então, podemos levar a problemática e apresentar a solução. Né? Eu acho que é possível também. Eu acho que esse é o caminho. Nós sabemos da problemática, a gente está na ponta, assim como nós, estou falando nós em nome dos projetos, né, de todas as iniciativas, mas nós também sabemos qual é a solução. A questão toda é isso, a gente precisa do poder público, né, políticos e empresários que nos ouçam e fala, olha, é aqui que nós vamos investir porque aqui é o caminho. Então, assim, essa proposta, desde quando eu conheci Guilherme da Hope, eu falei com a Dait, falei naquele dia e reafirmo novamente como é importante a gente formar esses jovens, essas crianças, e principalmente dar oportunidade, por que não para as pessoas da terceira idade, quantos projetos, né, que a gente precisa falar, porque tecnologia, gente, nós já estamos vivendo isso não volta mais, então o caminho é esse, e a gente precisa formar pessoas para dar oportunidade para quem? Para quem está lá na ponta, para quem está começando, para quem realmente necessita, porque quem não necessita já está fazendo. Né? Inclusive, essa questão dos jovens, ela é uma porta de entrada que flui mais fácil, mas ela não precisa ser nenhuma regra. Não, né? No caso das mulheres, por exemplo, eu acredito muito no poder
dessa linha de raciocínio para você trazer as mulheres de volta para o mercado de trabalho depois da sua gestação e da sua etapa ali com os filhos, né? Depois que os filhos deixam de estar tão dependentes da mulher e ela perdeu lá 4, 5 anos de mercado e ela está com dificuldade, né, de voltar. Ela pode voltar como uma programadora ou como uma gestora de inteligência artificial, como um UX design, são todos esses cursos que ela consegue fazer em 6 meses. E trabalhar de casa, né? Que eu acho trabalhar de casa com um salário muito bom, muitas vezes maior do que o do marido. Então, isso é uma coisa que você traz e resolve todo um leque de problemas que acontece com a mulher, exatamente porque ela tem esse momento na vida dela de que ela não consegue se dedicar ao trabalho igual o homem consegue, ele acaba ali naquele momento saindo na frente, vamos dizer assim, porque ela acaba dentro ali da cultura familiar dela se dedicando ao filho. Então, assim, depois desse momento, inclusive esse foi um dos motivos lá atrás, né, que a Lud, nossa sócia, que hoje é diretora educacional, ela passou por essa situação, ela foi demitida após a licença maternidade, e foi aí que veio o fogo todo para a gente fazer isso. No início era pensando no resgate da questão da mulher, não da autoestima, mas da condição dela voltar ao trabalho, voltar ao mercado, né? E a gente identificou um negócio que eu acho muito legal, que inclusive ontem ela me mandou uma publicação falando sobre isso, porque a mulher, durante a maternidade, ela tem uma capacitação natural muito forte. Olha. Ela aprende resiliência, ela aprende responsabilidade, ela aprende um monte de soft skills que são exigidas no trabalho. Então, a nossa linha que a gente trabalha com a mulher vai ao encontro disso. A soft skills é pegando, você está vendo que você aprendeu aí durante a sua maternidade? Aquilo ali é um aprendizado assim, maravilhoso, que ela pode aplicar no trabalho. Então, a gente consegue identificar quais são essas soft skills que ela consegue durante a maternidade, potencializar, fazer ela entender quais foram, e isso entra no currículo dela. Né? Então, assim... que aí a gente cria os cursos e os workshops focado nessa linha, e isso entra como um certificado de que ela foi treinada para fazer esse ajuste. Pipeline de liderança, né? Exatamente. É liderança pura, você está liderando a vida do seu filho. Sua casa, né? Enfim. É um aprendizado que homem nenhum consegue ter na vida, não tem como ele ter. Então, assim, você aproveitar esse aprendizado para você levar um potencial curricular para voltar ao trabalho, um dos projetos que a Hope tem é esse. Eu tô me sentindo, tô vivendo isso aí, tô me sentindo na prática um pouco mais forte. Eu tô com um bebê de 11 meses e tenho trabalhado demais, assim, eu vivi esse mesmo momento em 2020, não tinha filho. E hoje eu me sinto muito mais, com muito mais compromissos e dando conta muito mais do que há 4 anos atrás, quando eu não tinha filho. Resiliência. Você aprende, não tem como, você não devolve aquilo ali, você tem que resolver ou tem que resolver, não tem outro caminho. Isso. E é isso que é nos pedido o tempo inteiro no mercado de trabalho. Você tem que resolver. Ou você desiste, você não pode desistir de trabalhar. Então, não é uma opção, né? Não é uma opção. Então, esse aprendizado, essa capacitação que a mulher tem natural na vida dela, é dela. Ela tem, ninguém mais tem. Então, assim, eu estou falando da mãe, né? Então, por que não trazer isso como potencial para a vida dela? Né? A gente tem falado muito sobre isso. A gente fez um trabalho recentemente numa comunidade, que é um projeto que nós escrevemos para mulheres. A gente pegou, a princípio foram 10 mulheres da comunidade, e essas mulheres que estavam passando ali dificuldade, a gente fez um trabalho muito legal, que era de, primeiramente, toda uma formação. Pegar alguma coisa delas que elas já sabiam fazer. Tinha, por exemplo, uma menina que eu não esqueço, a Larissa. Ela sabia fazer doce. E a Larissa, de Páscoa, ela né? sabia fazer muito bem, ela era muito boa. Só que ela estava passando por uma questão. Ela estava num momento que ela estava acima do peso, com um filho com uma questão também neurológica, enfim, o marido desempregado. Com insônia, ela estava estava passando por problemas psicológicos difíceis mesmo. Ela não conseguia nem sair de casa. E eu lembro que a gente tem uma psicóloga parceira nossa, ela fez um trabalho com ela, primeiramente,
Cuidou cuidou dela, dela, né, da mente. Depois a gente fez um trabalho dela de roupa, e depois a gente fez um trabalho da marca dela. Cuidamos da autoestima dela, porque ela estava com a autoestima super, né, E assim, debilitada a mesmo. gente Ela não fez- saía de casa causa por do- vergonha mesmo. E, ela não tinha roupa, ela não estava tendo roupa mais. foram várias questões que o projeto, né? Como chamava o projeto mesmo? Entre elas. Né, Entre porque elas, acabou que foi... Foi um projeto dentro da comunidade Ventosa, e aí a gente foi entendendo parte a parte de como que a gente consegue ajudar. E aí, no final, era época de Páscoa, e a gente sempre faz ações de Páscoa dentro de outras comunidades, e a gente precisava comprar ovo de Páscoa. E aí eu lancei esse desafio para ela. Falei, Larissa, a gente precisa comprar 200 ovos de Páscoa. E só que assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou no mercado e compro, ou eu compro de você. Aí, no início, eu lembro que ela foi resistente. Ela falou, não dou conta de fazer. Eu falei, não, você vai dar conta sim. A gente vai... Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. E tudo que você precisar, você vai ter. A gente Mas eu encomendou quero os ovos comprar, dela. eu quero comprar esses ovos com você. E aí eu lembro que eu fiquei com ela conversando por muito tempo. Falei, Larissa, vamos fazer dessa forma. Eu te ajudo, vamos tentar reduzir. Eu tirei de 200 para 150 e ela conseguiu entregar assim com muita excelência, tanto que nós entregamos na comunidade dela e numa outra comunidade, Vila Chaves, numa outra comunidade, e conseguimos fazer assim um trabalho lindo. E ela ficou tão feliz que até hoje ela continua fazendo esse trabalho. Ela tem a marca dela. Isso é legal, sabe? Porque assim, uma questão que a gente discute muito, né? A gente faz parte de um grupo que é 205 Ventures, que é o braço da FCJ só de startups de impacto social, né? Que tem algum tipo de impacto social. E a gente discute muito essa questão do terceiro setor próximo da gente, né? Igual a gente estava conversando antes de entrar aqui, essa necessidade da gente se aproximar do terceiro setor para que ele movimente esses trabalhos de tecnologia voltada para impacto social. E o que eu tenho tentado mostrar, inclusive para os institutos que têm aproximado desse trabalho que a gente faz lá na 205, é exatamente o quanto é importante um instituto ter a consciência de que se ele for cliente dos projetos, seja o nosso cliente fiel, se você nos ajudar comprando os nossos serviços, as nossas soluções, e geralmente serve, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente conhece o iSocial, depois eu tenho que apresentar para vocês, que é parceiro nosso lá da 205. Eles têm uma aplicação que faz o match entre pessoas voluntárias e empresas que querem fazer programas sociais. Quem é a pessoa do iSocial? Pedro. E ele... o Pedro, lógico. O Pedro e o iSocial é lá na Cidade Nova, a sede deles? Sim, acho que sim. Sim, eles têm uma plataforma muito legal de conexão. Exatamente. Isso é fantástico. Eles... É o Mauro, o Pedro e o Mauro. São eles mesmos. E aí, o que acontece? Cara, eles são úteis para qualquer terceiro setor. Com certeza. Qualquer empresa pode implementar, ele vai digitalizar aquela ONG ou aquele instituto. Então, assim, poxa, se você é um instituto que tem, né, que recebe doações, tem ali um poder de trazer empresas e tal, seja o primeiro cliente dele, ajude ele a fazer aquilo acontecer, que é o que vocês fizeram com essa menina na Páscoa. Isso. Vocês foram clientes, ao invés de ir lá no mercado e comprar, vocês compraram de quem tem foco nesse trabalho. Então, essa questão da gente ter institutos, terceiros setores, olhando para soluções de impacto social e sendo o primeiro cliente, não só de impacto social, mas de pessoas que estão tentando alavancar a sua vida, igual vocês fizeram com ela, né? Então, assim... Mas eu falei dela, mas esse projeto foram 10 mulheres que foram beneficiadas. E de N setores. A gente lembra de uma menina também muito legal, que ela fazia trança. Ela era muito boa. Raquel. Muito talentosa. E e aí a gente conseguiu montar um espaço para ela, a gente conseguiu material. E assim, todo esse trabalho foi voluntariado. A gente teve um parceiro nosso que prestou ele faz
presta consultoria a grandes empresas, mas ele fez uma consultoria específica para elas. Na época foi o Leonardo Marujo, ele faz um trabalho assim, e ele prestou uma consultoria para elas de todo o segmento. E a gente teve o psicólogo, o profissional, que foi ali, a gente teve a gente que estava ali, no caso da Larissa, a gente comprou o material, ela tinha medo de fazer, porque ela não tinha o material, achou que não ia dar conta. Eu lembro que nós fomos lá, compramos todo o material que ela precisava para começar. A gente fez essa doação e o marido dela, que ela estava também tendo uma questão também, como ela estava passando por um momento pessoal, ela não estava bem. E eu lembro que quando ele viu a gente chegando, o que aconteceu? Ele começou, um dia ele falou assim, não, pode trazer que eu vou ajudar. Eles pegaram uma mesa assim, fizeram, sabe, e fizeram os chocolates, e legal porque restaurou uma família. Eu lembro dos filhos, da alegria dos meninos, os filhos dela. Gente, olha, assim, são coisas que pode parecer pequena. Mas se hoje o nosso trabalho tivesse finalizado e aquela família ali tivesse sido resgatada, a autoestima daquela mulher, uma mulher tão maravilhosa, uma mulher jovem, já tivesse sido resolvido aquela questão ali, tinha valido a pena. Mas então, por isso que eu sempre falo, as pessoas que têm oportunidade de fazer alguma coisa, faça, por menor que você acha que é. Mas faça porque vale a pena, né? Eu acho que esse é o grande legado do nosso trabalho. É a gente impactar, claro, a sociedade num todo, mas principalmente vidas individuais. Porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Uma vida que você muda já faz é uma diferença. Então, muito grande. a gente bate nessa tecla muito, porque a gente quer, claro, trazer uma transformação social. Mas mais importante é o individual ali, ó, um por um a um. Inclusive a nossa vida, né? Que muda cada dia. Não, ó, gente, a gente tem mais 10 minutinhos. Então, eu queria dar uma fechada no assunto aqui, falar um pouco sobre Belo Horizonte. O que vocês já conseguiram fazer que impactou a vida da nossa cidade, do Belo Horizontino? Onde estão os trabalhos da rede de vocês como pessoas aqui em Belo Horizonte? A Mary vai me ajudar a complementar, mas nós estamos nas 9 regionais de BH, né? Onde tem projeto social, nós acreditamos que tem uma transformação muito grande. Então, nós temos esse caso que a Mary trouxe, as duas são da Ventosa, tanto a Raquel quanto a Larissa. São pessoas que a gente conseguiu, de uma certa forma, impulsionar um pouco mais, né? E abrir mesmo essa visão delas, que sim, elas são talentosas, sim, elas conseguem fazer. E estamos nas 9 regionais apoiando projetos sociais de várias áreas, de diversas áreas. Então, nós temos trabalho com mães, né, de filhos atípicos, nós temos trabalho no combate à pedofilia, nós temos trabalhos em abrigos, em albergues, temos trabalhos de lugares que projetos que atendem a população de rua, que prestam curso mesmo profissionalizante para tentar tirar essas pessoas da rua, né? Então, assim, a gente está em diversos locais, com diversos projetos e várias atuações. E o que você acha que precisa ainda existir em Belo Horizonte e que poderia, não sei assim, que o setor público deveria olhar para essas situações, alguma coisa que você esteja buscando, lutando, querendo que aconteça, sim, mas que ainda não consegue acessar, vamos dizer assim. Eu vejo que nitidamente, assim, nós somos a cidade do bem. São diversos projetos sociais com um impacto muito positivo da cidade. Ai de BH se não fosse os projetos sociais. Eu acho que o setor público entraria, como a Mary falou, tornando o processo menos burocrático. Eu vou te dar um exemplo básico aqui. A gente tenta, por meio das nossas consultorias, fazer com que os projetos tirem uma única certificação, que é o CMAS, para fazer com que os projetos possam receber emendas parlamentares, né, recurso público. E o quanto isso é burocrático. Tem projetos que está esperando há 2 anos, há 3 anos, né? E eu acho que a gente percebe que, assim, o setor público torna o processo mais difícil. Então, por exemplo, uma das exigências que eles fazem é que um projeto social tenha uma contratação de um assistente social. É difícil para um projeto social contratar alguém de carteira assinada para manter. A gente mal consegue manter um projeto vivo. Imagina ter que contratar alguém de carteira assinada, que a gente sabe que, assim, eu, por exemplo, eu tenho 2 funcionárias em casa. Aí uma das funcionárias tem carteira assinada, a outra é babá. O quanto é difícil manter essa mulher com a carteira assinada, né? Então, assim, o quanto é caro, é alto o processo, né? E você precisa do certificado para você conseguir ter
Só que assinar a carteira dos outros. eu só recebo essa emenda parlamentar, eu só consigo ajudar o projeto se ele tem essa certificação que é extremamente burocrática. Então, todo o processo, às vezes a gente quer fazer uma ponte com a prefeitura porque o projeto está trazendo muita transformação. E é difícil esse acesso na prefeitura. Então, como a Mary trouxe também, às vezes uma voluntária ela sabe muito mais sobre a assistência social de BH do que a própria secretária da assistência social do nosso município. Ela fica dentro do ar-condicionado, dentro da sua sala fechada, mas ela não sabe de fato o que pode levar solução. Eu falo a questão da população de rua. Eu lembro que na população quando a gente atuava muito com o banho solidário em relação à população de rua, a gente via que assim, tinha um consultório de rua que rodava na Pedreira Padre Lopes, ferindo a pressão de usuários de crack, para fazer um trabalho da saúde. Mas espera aí. Você vai ferir a pressão de um usuário de crack e, obviamente, essa pressão vai estar alta. Ele acabou de fumar uma pedra. Você vai entregar a camisinha, né, para esse usuário, o que vai virar? Vai virar lixo na rua. Não vai cumprir o papel. Então, assim, o que poderia fazer? A gente que está ali na ponta, a gente sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Não deveria ser feito, o que não deveria. Então, a gente tem essa expertise que, muitas das vezes, quem está lá sentado numa cadeira dentro do ar-condicionado não vai saber, de fato, o que pode ser feito. Eu sei que você já passou rapidamente por isso, mas eu quero fazer essa pergunta para você poder aprofundar um pouco mais. Uhum. Qual é a solução para essa burocracia? O que precisa ser feito para reduzir essa burocracia e esses projetos poderem se aflorar e evoluir com mais facilidade e conseguir atuar? Poxa, não é possível uma coisa dessa, porque os programas estão aí até mesmo para ajudar o setor público, para ajudar as coisas acontecerem. Somos um braço do setor público. Eu acho que a partir do momento que tiver um prefeito que entenda que o terceiro setor é um braço importantíssimo para o município, as coisas vão resolver de formas mais fáceis. Hoje o processo é extremamente burocrático. Qualquer processo que você for pegar dentro da prefeitura em relação ao terceiro setor, por mais que a gente leve a solução, é um processo burocrático. Então, o primeiro passo que eu acho como solução é que, de fato, quem está lá nos escute, nos ouça, né? Vamos promover diálogos. Se é na área das crianças e dos adolescentes, vamos chamar projetos que atuam. Se é na área da população de rua, vamos chamar projetos que atuam nessa área. Mas o que adianta chamar se o projeto não tem o certificado? Então, como que resolve a burocracia? Se a gente tiver a oportunidade de ser pelo menos ouvidos e a gente conseguir trazer o que de fato pode ser feito, a gente já está com meio caminho andado. O problema é que a gente não é ouvido. Nós não temos representante, a gente tem batido nessa tecla há muito tempo. Nós não temos representantes. O que acontece é que neste ano, principalmente nesse ano eleitoral, aparece um monte de gente que fala, eu atuo com um projeto, aí começa tem várias, né, gente que se apropria, se vincula a algum projeto social para falar que é de projeto. Mas não, a gente tem que, quem são as pessoas que já estão atuando com projetos sociais há muito tempo, né, principalmente. Então, é sobre isso que é importante a gente falar. Vai aparecer um monte de gente agora falando sobre projeto, pegando assuntos, né? Quais são os assuntos agora, por exemplo, a gente tem batido na tecla da questão do abuso, né? Que agora esse mês de maio é o mês quando é o mês do combate à pedofilia. Aparece um monte de gente falando, mas quem são as pessoas que realmente estão fazendo? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque quem vai falar é quem sabe. Não é tá pegando carona, porque quando a gente fala de projeto social, muita gente quer pegar carona. Claro. E a gente tem que saber quem é que tem feito um trabalho, quem faz há muito tempo. Então, hoje nós não temos, dentro do terceiro setor, a gente não tem um representante lá dentro, né, que possa nos ouvir. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é espaço para poder falar. E não só nós, mas cada liderança de comunidade, porque ninguém melhor para saber o que necessita na comunidade do que um líder comunitário, né? A gente, na pandemia, como a Adé falou, nós atendemos 9 regionais. Nós tivemos acesso a muitas comunidades. Eu lembro que, para mim, foi um impacto muito grande atuar lá dentro do Taquaril. O Taquaril é uma cidade dentro de uma cidade. O Taquaril é uma cidade. Eu fiquei muito impressionado com o tamanho. Agora, quem vai entender daquelas demandas daquele lugar? Eu, por exemplo, fui moradora durante a minha infância do Morro das Pedras. É uma cidade. São 7 vilas que atuam dentro. Então, quem tem que... aonde nós vamos buscar informações? Com quem está atuando lá dentro da comunidade, para quem mora lá dentro. E é isso que a gente precisa, que a gente tem batido muito na tecla, o que a gente tem falado
os projetos sociais, as lideranças precisam ser ouvidas, né? E é isso, assim, a gente só vai conseguir ter um caminho, né, que vai conseguir um caminho mais reto, é quando o poder público ouvir quem realmente entende da dor. É isso. Como é em tudo, Como né? qualquer coisa. Ouvir e principalmente colocar em prática, né? É. Eu já estive na prefeitura nas gestões passadas, apresentando possíveis políticas públicas, apresentando projetos que de fato estavam trazendo transformação e que eles me ouviram, mas que não levaram nada a fundo, né, para resolver. Gente, nós já estamos aqui estourando o tempo. Antes de qualquer coisa, queria agradecer muito, né, por esse bate-papo nosso. A gente tem muitas coisas para conversar. Já fica o convite aí para a gente fazer mais uma sessão dessa. Eu acho que a gente pode ficar conversando aqui por 5 horas. Exatamente. Que não vai esgotar. Eu queria só que em 1 minutinho aí, cada uma fizesse um fechamento geral, né? Daí, se você quiser falar um pouco sobre a sua pré-candidatura vereadora de Belo Horizonte, e também passar aí redes sociais, enfim, fazer um fechamento sobre o nosso assunto aqui, para a gente poder encerrar. Só peço que seja em 1 minutinho, Rapidinho, 1 minuto e meio, né? rapidinho. Bem, eu acho que vou deixar uma frase que eu tenho falado ela com muita frequência, que as coisas começam a mudar quando você começa a se importar. Então é simples, é um passo muito simples para você gerar a transformação. A partir do momento que você se importa com aquilo, você dá o primeiro passo e consegue de fato levar transformação. Eu estou colocando o meu nome mais uma vez à disposição de BH como pré-candidata a vereadora da minha cidade, representando mesmo, como a Meire falou, o terceiro setor, que a gente sabe que é o ponto principal para levar transformações, né? Então, me coloco à disposição, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu arroba é @daidiasbh, e lá você vai encontrar os 2 projetos sociais que a gente tem atuado aqui em Belo Horizonte. Bom, eu também quero aproveitar, agradecer a oportunidade para falar. Eu quero falar sobre a Rede Solidária, que é o projeto hoje que eu estou atuando diretamente, é a Rede Solidária BH, @Rede Solidária BH. Quero convidar cada um de vocês a conhecer as nossas ações, a conhecer o que a gente tem feito lá. A gente precisa de voluntariado, a gente precisa de divulgação, e é isso. Deixar um convite aqui para vocês conhecerem as nossas ações. Gente, muito obrigado, né, mais uma vez. Espero poder estar juntos aí nos eventos que a gente tem pensado e conversado, né? Fica aí o convite para vocês também se aproximarem o máximo que vocês quiserem da Hope. A Hope está aí à disposição, né, para os trabalhos de vocês, as conexões que a gente pode fazer. Hopecast está também aí à disposição, né? A gente viu aqui hoje o espaço, né, que temos aqui para a gente poder desenvolver projetos, eventos. Então, estamos aí sempre abertos para qualquer projeto que estejam junto com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.